gente vai continuar falando aqui da proposta dos vereadores aí para aprovar um projeto de lei alterando aqui a lei orgânica do município e instituindo emendas impositivas na Câmara de Vereadores. Aí eu já vou direto com o professor Jorge. Professor Jorge, é o seguinte, trocando não, vamos no popular. Eu tô vendo críticas, mas de alguma maneira, quando o vereador indica algo, ele também não tá, ele já não é um indicado, um representante de uma parte da população, não poderia fazer bem isso? O Paulo, aqui distinguir algumas questões aqui que eu considero bem relevantes. Primeiro, a questão da emenda impositiva decorre lá de uma emenda à Constituição de 2015 que admite, então, emendas individuais ao projeto de lei orçamentária a nível federal. Então, não se fala a nível estadual e não se fala também nos municípios. No governo do estado ou no estado do Paraná, há uma emenda à Constituição que tramita desde 2018 e aqui, então, na lei orgânica, deve haver uma emenda, porque esse é um entendimento, inclusive, em decisões já do tribunal lá do Rio Grande do Sul, em que deve haver alteração na lei orgânica e aí 2/3 para votar. O que ocorre com o papel do vereador? O vereador tem um papel de fiscalizar, claro, também o Poder Legislativo, as leis. Como ele fiscaliza? Aí a primeira dúvida diz, olha, ele fiscaliza nas contas públicas, nas contas do município. Então, como ele vai fiscalizar as suas próprias contas? Aí há um conflito de interesse no momento que você vai fiscalizar as contas na qual ele é diretamente beneficiário. A segunda situação é que o argumento lá, que de um projeto de lei que tramita na Câmara Federal, é que os municípios consigam ter esse 1,2%. Porém, o argumento dentro desse o PLP, é que os vereadores não têm poder, né, de ir lá influenciar e simplesmente seriam aí comandados pelo Poder Executivo. Há muitas dúvidas de serem comandados pelo Poder Executivo, porque muitos vereadores, me parece, e essa é uma questão que nunca está transparente, mas nessa bancada já se falou, é que no contrato dos cargos em comissão devia estar o chamado QI, quem indica. E aí, houve o debate de um deputado, que depois não foi mais deputado, e que teria indicado pessoas aí ao cargo de primeiro escalão. Então, os vereadores indicam, me parece, cargos, e aí estaria essa troca, ou seja, tem poder no Executivo. Agora, por que R$1 milhão para um vereador, retirando, então, de um planejamento que realiza o Executivo? Aí você começa a ter dúvidas da eficácia ou da eficiência da aplicação desse recurso. Me parece que é a pulverização e ele tem um claro caráter eleitoral. Portanto, os cidadãos que não concordam devem ir à Câmara Municipal e se manifestar sobre esse ponto. Imaginemos, então, que agora Maringá passa a ter 18, 20 ou quantos mais vereadores. Imagina, então, o que vai ocorrer com o orçamento do município. Assim como a população de Maringá foi para impedir o aumento do número de vereadores, eu creio que a população de Maringá deve se manifestar também dizendo não às emendas impositivas desses vereadores. Professor, Diga, Paulo. Isso foi uma denúncia que o senhor fez, os vereadores indicando cargos? Só para eu entender. Aqui esteve na bancada, né, e a gente disse que lá no cargos em comissão deveria aparecer o QI, quem indica. E veio justamente a razão de um deputado ter indicado, isso foi dito aqui, uma secretária. E isso me parece que ele mesmo reconheceu publicamente. Então, se há uma indicação de um deputado, os vereadores não indicam também cargos em comissão? A indicação até de entidades aqui em Maringá. Tem secretarias que foram terceirizadas. Então, essa caixa preta é a que deveria ser aberta. Eu não sei se é ou não, mas é o que se disse e se sugere, e aí um deputado já teria confirmado essa situação. Me parece que é que abrir essa caixa para saber se exatamente os vereadores são submissos ao Poder Executivo ou tem um acordo aí um pouco mais difícil de entender. Deixa ele falar, não, foi eu que eu questionei, então... Por isso que Pamela, não interrompi você. Ele chama meu nome, o senhor continua toda vez, é tão engraçado. Então, Paulo, a emenda impositiva, ela parte do pressuposto de que o vereador, né, o parlamentar, esteja mais próximo da população ou de determinada localidade, né? Então, por isso, né, ele teria uma noção melhor do que aquela localidade ou aquele grupo de pessoas necessita.
Então, nesse ponto de vista, eu acho que até seria interessante essa mescla, né? De que exista, sim, emendas impositivas, para que o parlamentar possa destinar verbas, né? Lembrando que esse valor aí não é para eles, né? Mas para o local que eles indicam, por exemplo, né? Então, eu acho interessante. E quais seriam os critérios também, para essa indicação, Pamela? Continua, Pamela. Comentário? E acho interessante também, pela questão de que a gente vê muito, e não só em Maringá, mas em todas as câmaras do Brasil, que os parlamentares acabam votando muitas vezes com o executivo, né, com a prefeitura, por exemplo, para conseguir recurso para X coisa. Então, a gente vê que algumas câmaras acabam se tornando uma verdadeira casa do amém, né? Vem lá as propostas do executivo, as leis, enfim, e eles acabam votando e aprovando para ter, né, recursos. Então, acaba virando uma troca aí de barganhas, verdadeiramente. E talvez essas emendas impositivas deem mais liberdade para que eles não fiquem, como o nosso ouvinte falou ali no chat, até interessante, nesse cabresto. Agora, o que nós precisamos fiscalizar e prestar muita atenção é se, de fato, esses vereadores estão mesmo acompanhando o que as pessoas que os elegeram, seja o bairro, seja o grupo, né, está necessitando e se essas verbas estão indo de fato para o povo. Então, se forem observados esses dois lados aí, eu não vejo nada demais em ter a emenda impositiva, eu acho até bacana. Aguinaldo Vieira. Senti falta do Luiz Neto, que ele estaria falando aqui. Pelo povo e com o povo e para o povo, né? Emenda Paulo, impositiva, né? Paulo, eu fiz supletivo no Poli, no Palote, no Brasílio e Tiberê. Eu não entendi. Vai ser no mesmo molde aquelas emendas secretas ou não? Não necessariamente. Não. Ele é obrigado, o prefeito é obrigado a cumprir o que o vereador propôs. Mas é dado publicidade. Sim. Então É tipo assim... Até que não é tão ruim, o mas... vereador que vai indicar mais para onde vai, como vai ser usada a verba. Foge das funções do vereador. Diretamente o financiador de campanha. Tá, mas o professor Jorge falou uma coisa muito função. certa aqui. O professor Jorge falou uma coisa muito certa. Quem irá fiscalizar? Então foge das Eles funções. que deve ser os fiscais, não a gente. Tipo assim, quem O papel do vereador é fiscalizar justamente a aplicação dos recursos Exato. e o programa Observatório. proposto pelo prefeito. Aí isso é deficiente aqui. E o professor Villa-Lobos foi feliz na colocação, né, mesmo ele sendo de esquerda, de que quando houve a sugestão do aumento do número de vereadores, né, aí foram lá os camisetas pretas, representados pela sociedade civil organizada com assim. Então vamos ver se assim se movimenta agora para que isso não seja colocado. Assim, a ideia é a mesma coisa do socialismo, né? Na teoria é bacana, né? A divisão para todo mundo, então o vereador indicar, mas a gente sabe que isso na prática aumenta significativamente uma questão muito mais particular e pode indicar aí para o uso mais pessoal do que para realmente pensando na sociedade. Então a sociedade tem que se movimentar e não deixar isso ir para frente. Antes de eu ir para o Fernando Tupan, preciso pontuar aqui para vocês. Todas as vezes que a gente fala de Câmara de Vereadores aqui, vocês aventaram a possibilidade de aumento do número de vereadores. A cidade é tão insatisfeita com a Câmara que se a gente tocar no assunto, vem aí uma saraivada para cima da Câmara. Porque a cidade não admite, porque está insatisfeita com esses. Imagina se a gente colocar mais. Então esse é um problema bastante sensível. Paulo, tweetzinho, hein, que eu vou pro Fernando. Assim, se esses vereadores estão aí, é por conta da sociedade. E aqueles que ficam sempre se reelegendo é também por conta dos eleitores. Então, mas a cidade está insatisfeita. A gente reclama de forma genérica, mas tem gente que continua votando nos vereadores. Eu acho essa proposta de colocar os 21 vereadores mesmo, para dar mais representatividade, talvez uma pauta para se comentar e se debater. Talvez seja aí uma saída, né? Aí colocar 15, falando, porque vai ter 21, vai crescer o recurso, mas vai ter mais representatividade, vai ter muito mais gente nova, porque sempre os mesmos estão se reelegendo, e é por conta do eleitor, e não por conta de só tweetzinho, eu preciso ir pro Fernando Tupan, vai. Aguinaldo primeiro. Eu sempre sou rápido. É só lembrando também que a gente sempre fala, né? Mas essa Câmara aqui da cidade, ou de outras pessoas sempre reclamam. Mas são essas pessoas que colocam os nomes lá à disposição e conseguem, dentro da democracia, ser eleitas, né? Então também quem é contra, quem
só fica do outro lado, mas tá errado, tal, essa Câmara é horrível, cada tipo. Tá, mas coloca seu nome também e vai lá disputar. Esse é... Pamela Twitch. Só para Se nós observarmos ali o projeto, né, da iluminação pública, você vê, teve um voto contra. É um contraponto muito pequeno. Então, para que colocar mais 20 e tantos lá para votar da mesma maneira, para ficar falando amém, amém, amém? Por isso eu falei que a emenda impositiva talvez seja interessante nesse sentido. Fernando Tupan, emenda impositiva na Câmara de Vereadores. Qual a tua opinião sobre o assunto? Eu acho que é legítimo esse pedido dos vereadores. Eu acompanhei aqui todo esse processo de emenda impositiva que vocês estão falando, mas isso foi colocado para chegar a um acordo. Os vereadores aqui em Curitiba, eles têm um recurso garantido pelo prefeito, que essa articulação começou quando o Beto Richa era prefeito de Curitiba, e todos os anos os vereadores têm um determinado valor, que, se não me engano, este ano foi de 1,2 bilhão, e eles indicam para quê? Indicam os valores para saúde, para reformas de praças. Aqui o que acontece bastante assim é reforma de praça, até mesmo para asfalto de ruas em locais que o pessoal precisa. Isso se faz de uma forma urgente, porque o seguinte, Paulo Caetano, apesar do professor e o Rigon parecerem contrários, isso ajuda na governabilidade, porque muita gente vai ficar presa ao prefeito em exercício para que tenha garantia de obras. Porque se você tem, aqui, dependendo, até a oposição tem garantido esse valor. Foi tentado colocar em um impositivo, mas virou uma emenda parlamentar garantida. Agora, com relação à representatividade que vocês falaram, que o Kim falou, eu concordo com o Kim. Quanto mais vereadores, maior a representatividade. O gasto que você tem na Câmara, se tiver 15 vereadores, vai ser a mesma se tiver 21, porque está ligado diretamente ao orçamento. O impacto seria mínimo. E nós precisamos, cá entre nós, a esquerda precisa ser melhor representada e ter mais voz. Com 21 candidatos, professor, pode ter certeza que a esquerda vai ter mais espaço aí na Câmara Municipal. E a gente vai ter, porque a turma do LGBTI mais não podem ter representantes. Não podem ter representantes porque não tem espaço para eles. E os recursos que os partidos dedicam é sempre procurando manter os mesmos. Então, professor, acho que seria bacana dar uma repensada, que a representatividade precisa ser ampliada na Câmara Municipal de Maringá, como aqui em Curitiba também. Curitiba hoje pode ter 41 vereadores, só tem 38. Foi tentado no início da primeira década desse século, e o Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação e deu barulho aqui, e o que acabou acontecendo? O PT perdeu uma cadeira porque não teve o aumento para 41. Aí essa vereadora que entrou com a ação tentou uma outra ação para se garantir como vereadora. Não conseguiu, infelizmente ou felizmente. Polêmica aqui a respeito. Amanhã nós vamos trazer esse assunto do número de vereadores aqui. Aí eu quero ouvir a participação dos nossos ouvintes. Vamos abrir o microfone para os ouvintes. Eu quero que vocês também tragam parecer com relação ao aumento ou não de número de vereadores na Câmara de Maringá, tá certo? Aí a gente arremata esse assunto, a gente já discute isso não sei se seria o momento que nós estamos falando de eleições aqui para presidência, para deputado, mas acho que o assunto veio a calhar e aí a gente faz essa discussão no programa de amanhã, 7 horas.